Não, 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 cigarro na filmagem não. Se não vai pra internet, aí fudeu. Esconde esse cinzeiro aí, põe lá na janela, fora da cena. Não, é foda. Vai pra internet, o cara vem aqui e me multa. É verdade, né? Aqui, é verdade, ô Ninguém, todo mundo sabe que eu sou um fumante do caramba. Eu tô sem cigarro. Se ficasse aqui, ó, o entrevistador. Se ficasse aqui o entrevistado. Tipo aqui, assim, ó. Vem cá, Frida. É? Aqui. Ficar aqui o entrevistado, entendeu? Entrevistador? Porque aí fica pertinho, aí no resto da galera não... E, gente, lembra que tá Ela é assim, boazinha filmado pra ainda, caramba, fica com meu. o dedo no nariz, nada... Ah, mas a gente não falou que fica legal em evidência ali na câmera? É o Dani que acha isso. Não, sim, mas é que eu tô perguntando pra ela, porque eu vou estar aqui do lado. Pode ser. Eu acho que aí fica tipo. Eu achei melhor, porque esse cara do meu lado, porra. Melhor aqui, então. Tá bom. Eu tô... Mano, o cara é tão grande João, que ele, lembra, ó. um pé tá sendo pegando filmado toda a sempre, luz, então cara. É impressionante. Ele tá bocejado. A foda é olhar pra cá, pra câmera, essa luz. Você é famoso, Paulo. Tem que... Tá bom. Vamos começar? Mas formalmente? Vamos lá. Ela... Ela tem que dar, deixa lá. Quando quiserem, lembrando dos sons pra ficarem calmos. Boa noite, todo mundo. Claudimar, uma pergunta. Como é que tudo começou, o grupo de teatro aqui? Foi uma coisa maravilhosa, porque a gente estava aqui na pandemia, 2020, no final do ano, novembro ou dezembro, acho que dezembro. E naquela pandemia, a gente sem poder abrir, já podia abrir, mas ainda com restrições de público, horário. E aí, uma bela noite, me apareceu esse cara aqui, o Diego. E aí ficamos conversando, falando das dificuldades, que ele tinha um teatro na Rua Augusta, que fechou. E aí ficamos trocando ideia, eu contei dos objetivos do ECLA, da sua proposta, e começamos a trocar ideia. Aí falei da minha militância política, né, desde a ditadura, e ele começamos a trocar ideia e surgiu a ideia de que eu contei várias histórias da minha militância. Aí ele, porra, vamos, isso depois, não foi no primeiro dia, foram várias conversas e foi amadurecendo. Aí um dia ele falou, vamos teatralizar isso, você contar a história. Tanto é que teve um casal que nunca mais voltou aqui, passou por aqui, fez uma performance numa primeira tentativa e depois a coisa foi evoluindo e já tiveram vários personagens aqui. A Edilene, que foi trocada pelo embaixador americano com 4 anos de idade, viveu em Cuba, enfim. E aí a coisa rolou e virou isso aqui, que é uma maravilha. Como que foi, Clau, observar as oficinas de fora, esse processo de as suas histórias que você contava e ver as histórias sendo representadas? Como que foi isso para você? Foi gratificante demais, porque é assim, você voltar 60 anos, 50 anos no tempo, é uma coisa triste, dolorosa, né? Que, claro, não quero que ninguém... Tem muito garoto que diz que tem saudade, gostaria de ter vivido na ditadura. Horrível, ninguém sabe o que é aquilo. Nem faz ideia do que era aquela perseguição. Olha, graças à luta da minha geração, hoje a gente tem essa liberdade. Retomamos agora, estamos retomando. Ainda não está muito tranquilo, não. Ainda o fascismo está aí. A cadela do fascismo está sempre no cio. Ela está espreita. Mas foi gratificante, muito gratificante. Inclusive, dos episódios que eu contei, veio uma militante que militou comigo, que foi citada na época, ela veio aqui, nem a vi. A Pâmela que conversou com ela, eu não cheguei a conversar, porque a gente estava aqui
Vocês estavam representando, eu estava assistindo, eu nem vi, porque tinha bastante gente. Então, isso é muito gratificante. Prova de que quando a gente criou o ECLA, tinha esse objetivo, de cultura como transformador. Porque nada na sociedade a gente pode transformar a não ser pela cultura. A cultura é revolucionária. Não é à toa que a primeira coisa que a ditadura fez foi exilar, caçar os intelectuais, os artistas. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Vinícius de Moraes e Edu Lobo foram exilados. Tem um que é mais ou menos, né? O Vandré, que ontem ele deu uma entrevista no Roda Viva, não, o Canal Livre. Eu ouvi uma parte, mas nossa, o cara não, ele responde só o que ele quer, tem horas que ele não fala, não responde, uma coisa estranha. E ele disse, nunca fui torturado. Ele nunca foi. O Vandré é um grande poeta, sem dúvida nenhuma, um grande poeta. E ele tem uma perspicácia do artista de sentir o momento e transformar aquilo em poesia, em música, como ele fez com aquela música do festival, para não dizer que não falei das flores. Ele captou aquele momento de insatisfação e fez aquela música. E ele diz, não tenho nada com isso. Aí quando ele percebeu o efeito que aquilo deu, o tamanho que aquilo tomou, ele se exilou. Ele foi para a Europa, viveu no Chile, na Europa, e voltou 6 anos depois e fez uma música Fabiana. Fabiana, para quem não sabe, é homenagem à Força Aérea Brasileira, a FAB. É um cara incógnito. É um cara incógnito. Eu particularmente acho que ele teve medo, não é pecado o cara ter medo. Fala, estava com medo, porra. Sumir, fugir, não tem problema nenhum, mas ele sempre desconversa essa coisa. Depois de todo o processo das oficinas, a gente fez a apresentação da peça. Né? Como é que foi para você ver aquela apresentação de final de ano? Sim, eu já falei uma parte, né? Porque foi emocionante, porque... Eu me emocionei. Eu estava do teu lado. Aqui, inclusive. Né? E aí, emocionante você rever tudo aquilo e aquilo que eu falei, e ver uma militante que militou comigo num dos episódios, ela veio assistir. Eu não vi. Inclusive, ela mandou uma carta. Mandou uma carta. Dias depois, chegou uma carta aí, ela não tinha meu WhatsApp, meu telefone, não tinha nada. Agora tem, agora ela mantém contato. Mas, diga. Para o jovem, o que você diria assim, o que foi a ditadura? Para um jovem que não sabe? Olha, a ditadura foi uma coisa tão terrível, rapaz, tão terrível, que a gente conta. Por exemplo, 3, 4 pessoas na esquina conversando, a repressão já vinha, olha, circulando, todo mundo circulando, não pode ficar parado. Porra, eu comecei a beber na ditadura, porque era a forma mais tranquila de 3, 4 caras se reunir numa mesa de bar, tomar uma cerveja e conversar. E quando você sentia que tinha alguém suspeito, alguma coisa não convencional, mudava o assunto, falava de futebol, do Corinthians, do Palmeiras, enfim. Mas era uma coisa terrível, você não tinha nenhuma tranquilidade, você não sabia se ia estar vivo no dia seguinte, morto, desaparecido, porque era uma coisa terrível, terrível, muito terrível. Vocês não têm ideia do que foi aquilo. Ele não tinha habeas corpus, não tinha liberdade nenhuma, censura prévia. E coisas engraçadas. O Chico Buarque contou que ele foi um dos campeões de censura. E ele, quando fazia uma letra de música, ele enchia de palavrão. E
aí tinha um miolo, que era a música que ele queria que fosse liberada. A ditadura é tão burra, o censor era tão burro, que eles riscavam, ó, esse palavrão aqui não pode, isso aqui não pode, tal, tal. E aquele miolo, que é o que ele queria que passasse, era liberado. Tem a música que vocês usaram, Pesadelo, do Paulo César Pinheiro. Essa música, porra, foi uma música maravilhosa, em 74, e foi liberada, de boa. Pesadelo, foi liberada. O Paulo César contou numa entrevista depois que ele tinha aqui nas rádios, falou, olha, pode tocar, tá liberado, tá aqui o alvará, tá liberado. E os caras não tocavam de medo, porque, sei lá. Tem um outro evento, esse músico aqui do Bexiga, o Adoniran, a gente fez aqui no ECLA, uns 10 anos atrás, um grupo de músicos que cantava a música do Adoniran e contava a história da música. E veio o sobrinho do Adoniran. E uma das coisas, assim, a saudosa Maloca, foi censurada. E o argumento da censura é que tinha muitos erros de português. E o João Cândido, o Antônio Cândido, agora há pouco tempo, considerou aquela música uma obra-prima. Eu sou mais ele do que a censura. Então você vê como era uma coisa maluca, maluca. Você tinha nas redações de jornal, que eu tenho muito amigo jornalista que trabalhou censor na redação, examinando o que podia e o que não podia sair. E uma coisa engraçada, a Folha de São Paulo sempre foi aliada à ditadura. Emprestou carro para Campana, porque na época o jornal era distribuído pelos jornais, pela empresa. Agora, a Folha de São Paulo sempre se prestou a isso. Já o Estadão, que também é um jornal de direita, mas tem uma certa, tem uma formação, uma origem jornalística, já a Folha é empresa. E o Estadão deixava os jornalistas trabalharem à vontade, dentro da redação. Claro que seguindo a linha da direita. A Folha era outra coisa. Tanto é que, quando teve o AI-5 e bem antes, o Estadão e o Jornal da Tarde, matéria censurada, eles publicavam poemas de Camões no Estadão e receita de bolo, doce de coco no JT, Jornal da Tarde, que era uma forma de denunciar a censura, era uma forma de protesto. Só para o pessoal que está vendo, né? A peça foi feita baseada em histórias que você contava pra gente. Se você puder contar a história da praia, quando você estava, posso caguetar? Pode. Você estava para entrar na VPR. Na VPR. E aí, se puder contar isso. Conto, foi assim, quando eu completei 18 anos, eu tinha 18 anos e 3 meses, sei lá. E tinha um amigo, isso foi em 69, que ele tinha sido líder estudantil já, ele tinha 30 anos, 31, bem mais de idade do que eu, para a época. E aí a gente teve contato com um ator argentino lá em Diadema, em Eldorado. Encontramos o cara que ele já conhecia de outros carnavais. E aí a gente começou a conversar, esse cara, o contato da VPR, e a gente marcou uma reunião. E na época a gente fazia reunião na areia da praia. A gente descia para Santos, pegava uma caipirinha, uma coisa para comer e ficava na areia da praia, que não tinha nenhuma possibilidade de ninguém tá ouvindo a conversa, tá gravando. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha porra nenhuma. O cara, para gravar, tinha que ter aquele trambolho de gravador e chegar perto de você. E a gente fez algumas reuniões. Eu sabia que
eu ia para uma zona de treinamento de guerrilha, não tinha ideia de onde era. Fizemos algumas reuniões. A última, que seria a última, eu fui com esse cara, o Betuel, que acho que está vivo até hoje. O cara não apareceu. Quando não apareceu o contato, a gente ficava preocupado. Ou ele foi preso, ou mataram, ou enfim. E aí a gente ficou naquela, a gente entrou no carro do Betuel, que ele tinha um Fusca, a gente rodou a cidade de Santos antes de vir embora para cá, para ver se ninguém estava seguindo a gente, todo aquele cuidado. Voltamos. E a gente descobriu depois de alguns dias que aquilo foi uma forma de proteger a guerrilha e a gente, porque o Exército tinha descobrido a zona lá no Vale do Ribeira, aí que a gente descobriu que era o Vale do Ribeira, a zona de treinamento de guerrilha da VPR Lamarca. E aí a gente desencanou. Depois disso eu continuei com os contatos, depois de uns 3 anos, 3, 4 anos, aí eu tive contato com o PCB, e militei no PCB por muito tempo, até 11 anos, alguma coisa assim. Mas eu saí do PCB não com divergência do PCB. Veja bem, foi divergência da direção estadual da época, que por sinal foram expulsos um ano depois. E com as razões que eu tinha alegado. E aí, fiquei militando no PCB por esse tempo todo, e teve outros eventos no PCB, de prisão, de perseguição. Se puder contar mais algumas histórias do PCB. Aquela que a Sônia, por exemplo, que veio aqui ver Essa história é muito boa também. eu estava com ela numa reunião do partido e outros companheiros e saíram. E eu fiquei com a Sônia, nós dois. Aí eu falei, Sônia, vamos tomar uma cerveja, porque eu estou sem cigarro, preciso comprar cigarro, vamos tomar uma. Vamos. Quando eu desci com ela da sede, era como aqui. Era uma sobreloja e tinha uma porta. E tinha placa, a foice e o martelo, PCB. Pô, quando eu desci trancando a porta com ela, tinha uma viatura Opala da PM, assim, a uns 30 metros distante, na mesma calçada. Portas abertas, os PMs lá, eles deviam estar fazendo alguma coisa legal. Tinha umas mulheres, né, eu conversando com eles. Eu comentei com a Sônia assim baixinho, olha Sônia, olha lá a nossa segurança. Cara, só foi fazer isso que os caras avançaram em cima de mim, com a luz mais forte do que essa, e já vieram me grudando, me levaram para a viatura, e a Sônia espertamente escapou. E denunciou, chamou, ligou para... Enfim. E aí eu, dentro da viatura, foi um barato, porque a gente aprendeu na ditadura como se portar quando está preso, né? E aí eu entrei, tinha 2 PM na frente e um atrás comigo. E veja, eu não tinha comprado cigarro, eu ia comprar cigarro. Aí eu, brincando com os PM, porra, o PM falou, nós vamos te torturar. Eu falei, para com isso, a gente já apanhou tanto, vamos devagar e tal. E nisso, eu fui brincando com eles, descontraído, porque eu estava em minoria, eu tinha que... Eles se perderam, teve um momento que eles se perderam lá no caminho, eu falei, peraí, ó, deixa que eu conheço aqui, eu assumo o comando, vem cá, entra à esquerda ali, à direita e tal, e aí eles foram brincando, dando risada e tal. Nisso, eu fiquei folgado e meti a mão no Opala atrás, naquela parte do banco de trás, no escuro, tateei um maço de cigarro, não tive dúvida, peguei. Meti no bolso e era o meu cigarro, Hollywood. Roubei da polícia. Aí cheguei na delegacia, eu brincando com eles, todo mundo rindo, tirando um sarro e tal. Quando eu cheguei na delegacia, a Sônia estava lá, num banquinho, ela fez assim para mim, eu percebi. Já estava o Mazeu, que o Mazeu chegou de terno e gravata, que ele veio da Unesp, de uma reunião da Unesp. Então ele estava de terno e gravata. Os PM pensaram que ele era meu advogado. Porque eu cheguei na sala do delegado, aquilo estava lotado, tinha gente pra caramba. Aí os PM chegaram, eu falei, e aí, cara, gritando, você não falou que ia me torturar, porra?
vamos lá, me tortura. Não, não falei isso, não. Eles viram o Marzeu, pensaram que era meu. Ele está mentindo, não falei isso, não, não. Aí o Marzeu me deu um toque, falou, olha, baixa a bola, que eu já briguei com o delegado aqui, então vamos foder o delegado e deixar os PM, mas... E processamos o delegado. Esse cara foi para o Pontal do Paranapanema. Foi transferido. A gente veio aqui numa audiência no fórum, mas foi barato. A gente saiu de lá umas 3 da manhã. Cláudio, te prenderam por quê, assim? Qual foi a acusação? Motivo nenhum. Eu acredito que eles estavam numa coisa legal, de droga ou coisa assim, e que eu testemunhei. Eu acredito que foi isso. Porque eu não fiz nada. Aí eles aproveitaram o ensejo que era o Partido Comunista. Ah, vamos levar esse cara, pô. E aí, a gente encheu a cara, um boteco, encheu a cara. Bebemos lá alguma coisa, aqui na Consolação, no Bar das Putas. E fumamos o cigarro da polícia, que eu falei, eu roubei do policial. Eu nunca te fiz essa pergunta. Talvez seja um pouco mais barra pesada. Eu acho que com você, não sei, eu acho que nunca tinha acontecido tortura, né? Mas com colegas, imagino que sim. Aconteceu com muito amigo, muito conhecido. Agora, teve um caso que foi anterior, lá em Santo Amaro, foi quando explodiu a bomba do Rio Centro, 1 semana, 10 dias antes. Isso eu contei também. 10 dias antes, sei lá, uns dias antes de explodir a bomba do Rio Centro. Uma viatura da Polícia Civil, no Largo 13 de Maio, eu estava, aquilo lotado, 1h da tarde, cheio de gente. Eu estava com 2 amigos. Estou passando com eles, de repente, a viatura lá parada, que era normal ter uma viatura lá, veio 2, tira, me pega e me joga na viatura, sem pegar meu documento, sem me revistar, se eu estava armado ou não, enfim. E os 2 caras também, no meio da multidão, escaparam e deram o alerta. Quando chegou na delegacia, eu dentro da viatura estava imaginando, porra, me confundiram com alguém. Me confundiram com alguém e tal. Chegando na delegacia vai ser esclarecido. Quando eu cheguei lá, que eu já conheço, eu vi sala do delegado. Quando eu vi a sala do delegado, eu já ia virar para a sala do delegado, que é à esquerda. Os Brutamontes, não, é aqui. Aí eu subi uma escada e fui mapeando, né, onde eu estou indo. Eu vi lá, chefia dos investigadores, a sala. Entrei, tinha uma mesa na frente, um sofazinho aqui, uma poltroninha pequena, e uma porta do lado esquerdo. Eu vi aquela poltrona, o chefe dos investigadores, falei, vou sentar aqui. Fui sentar, o cara, não, é por aqui. Me meteu naquela porta, que era uma sala enorme, cheia de pneu, garrafa de água pra caramba, e um olho mágico, aquele que tinha na porta, para você identificar quem estava batendo na porta. Só que estava ao contrário, era de fora para dentro. Não era para mim olhar, era eles que olhavam. Como eu já sabia dessas coisas, eu estava com sede, que eu bebo muita água também. E vi aquele monte de garrafa d'água e falei, pô, isso aqui é armadilha, água salgada, para me dar mais sede. Pneu, cadeira, falei, é a sala do pau, meu. Nisso, isso devia ser 1h da tarde, 1 e pouco, eu fui sair de lá 9h da noite. O padre do Largo 13, que era o Paulo, morreu de AIDS em 90, por aí. Ele foi me tirar da delegacia, ele como padre, como advogado que ele era. Mas só que nesse meio tempo, foi chovendo ligação, porque os caras ligaram. Saiu até matéria aqui na Câmara, o vereador do PDT na época, o Caligari, fez um protesto aqui na Câmara. O NP soltou nota, já soltou assim, tortura na delegacia, né? Mas assim, até eu sair, umas 3 ou 4 vezes, o cara entrava
abri a porta, não sei se era tiro, escrivão, sei lá o que era, eu já estava com a minha identidade. Falei, porra, eles estão me confundindo com alguém, né? Deixa eu me identificar. Aí ia dar o documento, não, tudo bem, fechava a porta. Aí vinha outro, olhava e saía. E aí o padre foi lá, cancelou a missa e foi lá me tirar. E aí dá uma paura, né? Porque... E o argumento dos policiais é que eles me confundiram com o receptador de joias que eles estavam procurando. O receptador de joias, segundo eles, era um cara alto, magro e moreno. A maioria do brasileiro, né? E com o nome de Cláudio Omar. Eu falei, bem, eu gostaria de ser esse traficante de joias. Enfim. Talvez só para encerrar a última pergunta, como é que você avalia esse tempo todo, esse trabalho, as oficinas, a peça e agora a peça nova que a gente está fazendo? Como é que você avalia esse processo todo? Poxa, maravilhoso, Diego, porque quando a gente criou o ECLA, criou com esse objetivo. Aqui não é um boteco simplesmente, porque o bar, a ideia inicial era um cineclube. Mas como eu tenho amigos de teatro, tenho música e tal, eu falei, não, vamos ampliar isso. Como é grande, o bar foi a forma que a gente encontrou de autofinanciamento, para não depender do Estado, da prefeitura, de ninguém. Porque quem paga a banda escolhe a música, né, meu? Então aqui a gente faz o que quer, o que dá na telha. E eu acho maravilhoso, está cumprindo o seu papel. Está cumprindo o seu papel. Nós aqui. Perfeitamente. Também. Obrigado, comandante. Valeu, Falou, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. E a cachorrinha, né? Ela atrapalhou a gravação? Latidinho, dá até uma informalidade, né? Não, um cachorro, é humanidade. É humanidade.